Olá, mais um Cátedra Social Unifunvic TV RVC Canal 8, mais uma vez estamos aqui. E olha, hoje eu tô com todas as minhas convidadas, meus convidados são de peso, né? E hoje tem peso pesado aqui, ó. Tô com a doutora Milena, nossa conselheira do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Pindamonhangaba. Estou aqui com a Bruna, que é aluna do curso de Medicina Unifunvic e também faz parte do diretório acadêmico de medicina, faz parte da Liga, a gente já vai falar sobre isso. Mas hoje o tema é Junho Violeta. Você já ouviu falar sobre essa campanha, Junho Violeta? Se não, então fique atento, porque você vai ser surpreendido. E eu quero ver se você vai ficar omisso depois de ouvir tudo que você vai ouvir aqui nesse podcast Cátedra Social. Vamos lá. Primeiro, doutora Milena, é um prazer, uma honra tê-la aqui com a gente. Obrigada pelo convite. E é uma honra representar o Conselho Municipal nessa ação tão importante. E ainda fiquei surpresa que eu não sabia, além de ser advogada, você também é enfermeira. Sim. E mais uma surpresa, fiquei agora sabendo nos corredores que tem um aluno, um filho que está no curso de medicina no último semestre? Não, ele acabou de entrar, né? Fez o primeiro semestre. Ok, que bom, muito legal mesmo, muito bom. Então vamos lá, Junho Violeta, mês de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa. É uma lei, né, doutora? Uma lei 14.423/22. Sim. E aí a gente fica assim, é só mais um lacinho roxo? É só mais uma campanha? Ou não? Ou precisa de haver uma mudança de atitude, de hábito, de uma conscientização? Devemos parar de falar ou tratar o idoso como sujeito de direito ou como coitado? Minha primeira pergunta, e aí já vou entrando para o tema, é o seguinte, doutora. Sim. Que tipo de violência contra o idoso é mais comum e a gente nem percebe que é crime? Negligência financeira ou psicológica? Vamos lá. 90% desses agressores, é verdade que são os familiares? Sim, infelizmente sim. Bom, como no início você disse, né, que é uma lei, será que é mais uma lei, só mais um lacinho roxo? E não, o dia, né, o Junho Violeta, ele vem ali de toda uma questão de muitos anos já, e é um movimento mundial de conscientização, criado em 2006, então nós temos aí 20 anos de caminhada, uma caminhada árdua, porque ainda são poucos direitos. Culturalmente, a gente não está acostumado a ter uma população tão idosa. Porque Sim. Antigamente a mortalidade, né, 40, 50 anos, a pessoa não vivia mais que 60 anos. E hoje a gente vê pessoas alcançando as mais de 100 anos. Então, nós estamos vindo e a sociedade ela tem que começar a se adaptar porque a população idosa está crescendo. E ela está, né, tendo uma longevidade maior. Sim. E aí, infelizmente, culturalmente nós não estamos acostumados, não estamos preparados culturalmente para lidar com a população idosa e com isso eles ficam mais suscetíveis à violência. Violência física, a física a gente vê, né, deixa marcas. A negligência e a violência psicológica não, muitas vezes só ele sabe o que ele está passando. Então, infelizmente, esse tipo de violência da negligência, omissão e violência psicológica são disparado o que mais tem. Doutora, a doutora Milena, ela faz parte do conselho, né? E também ela atua lá na OAB, aqui de Pinda, sim. Né? E ela tem lá na OAB, tanto no conselho, você tem ouvido, né? Tem acolhido muitos idosos? Como é que tem sido esse fluxo aí dessa denúncia? Aí a gente vê alguns conceitos, né, ou falsos conceitos, tipo, eu até coloquei aqui, ó, por que a sociedade
acha normal gritar com idoso, mas chama de abuso se for com uma criança. Velhofobia. Existe, doutora? Sim. Aí tem uma outra aqui, ó. Existe diferença entre cuidar e tutelar? Quando o cuidado vira cárcere privado? Sim. É o que eu disse, né? A gente tem um acolhimento muito maior e um despreparo muito grande para lidar com a população idosa. É óbvio que tanto uma criança quanto uma pessoa idosa, por conta do próprio envelhecimento, ela fica com os hábitos um pouco mais difíceis, demanda um pouco mais de cuidado, seja de saúde, seja no próprio trato, né? E a gente sabe que sim. Só que a pergunta que eu coloco é assim, será que a gente está cuidando do idoso de uma forma que lhe dá autonomia e liberdade, ou o que eu estou impondo para ele é para facilitar a minha vida? Muitos cuidadores, eles impõem como deve ser, e como deve agir, como deve fazer, mas não porque está querendo proteger aquele idoso de um risco, de um golpe, de um assalto. Muitas vezes é para facilitar a própria vida, né? Então sim, nós temos o etarismo, ele é descarado, ele é constante, né? Nós fizemos no Conselho Municipal várias ações com os adolescentes em escolas e muitos não entendiam que as situações que eram colocadas eram violência. Então, assim, você pegar um dinheiro da sua avó emprestado e não devolver é uma violência patrimonial. Você falar, vai logo, você tá andando muito devagar, eu não te trago da próxima vez. Nossa, eu já te ensinei a fazer isso, eu vou ter que te ensinar de novo. Olha como é teimosa. É violência, né? Uma próxima vez, essa pessoa idosa, ela fala assim, não, vai lá você, deixa que eu vou outro dia. Isso é depressão, é ansiedade, mas enfim, voltando para a pergunta, a diferença do cuidado, o cuidado, ele tem que visar a autonomia. Eu te ajudo a decidir, eu te ajudo a pagar uma conta, eu te ajudo a ir até tal lugar que você está precisando no supermercado. Não, me dá aqui a lista, eu vou para você porque você anda muito devagar. Então, a diferença entre o cuidado e a tutela é justamente porque a tutela, ela tira de você a sua liberdade. Ela tira a sua liberdade de escolha, ela tira a sua autonomia. E aí é onde você acaba falando assim, não, você não vai ver fulano não. Não, só vai lá, não, tá ligando para ele de novo. Então você acaba colocando essa pessoa em cárcere sobre um pretexto de proteção. E muitas vezes não é proteção. Sim. Porque a proteção seria você prestar um auxílio. Hoje nós estávamos fazendo uma atividade do conselho no setor, na arte terapia, em Moreira. E foi colocada uma situação que eu achei tão bonita, que foi uma filha falou assim, a minha mãe, idosa, ela não queria morar com os filhos e ela adoeceu. Nós éramos, eu não lembro quantos filhos, 4, 5 filhos, e ela falou assim, eu não quero morar na casa de ninguém, eu quero continuar morando na minha casa. Então o que os filhos fizeram? Eles fizeram um rodízio, um passava o dia, um passava a noite, outro passava, outro medicava, outro dava banho, né? Eles mobilizaram a vida dele. Foi fácil, gente? Legal. Com certeza não foi. Com certeza foi muito difícil. Sim. Mas todos se mobilizaram para dar a autonomia e a liberdade para que ela morresse em casa. Para que ela vivesse os últimos anos de vida no cantinho dela. Então, assim, não é o que a gente vê. Porque nossa vida é corrida, a gente entende que é muito difícil, mas muitas vezes quando a gente tira a autonomia, quando a gente tira a liberdade, a gente aprisiona. Eu vi uma situação também nesse mês de junho, Violeta, e eu recebo algumas denúncias, né, também. E uma frase que me chocou muito essa semana foi quando uma filha chegou desesperada e disse assim, eu estou desistindo da minha mãe. Na hora, o que veio na minha mente, claro que eu não verbalizei, o que veio na minha mente foi, nenhuma mãe desiste do filho, mas 5 filhos estão desistindo da mãe. E essa mãe não desistiu. Mas também veio na mesma hora a exaustação, né? Aquela cuidando de quem cuida. E quem está cuidando também desse filho? Nós temos o adoecimento do cuidador. Toda essa situação. Então, quando deixa de ser também uma violência, quando ela também está pedindo socorro, né? A filha ali, depois que ela discorreu toda a situação, ela
também está precisando de cuidado. Sim. Porque ela sozinha para cuidar, a mãe de Alzheimer, tudo ela trabalhando, enfim. Então, é difícil para todos os lados, né? Sim. Mas, vamos lá. Recebi uma denúncia anônima hoje. Eu ligo para o conselho e aí? Qual passo a passo real daqui até proteger esse idoso? Quais os caminhos? Qual é esse fluxo? O munícipe está nos assistindo, né? Os alunos também, toda a academia. E você, diante de das violências, dos casos que você abordou aqui, tá, tudo bem, Junho Violeta, a campanha tá aí. E aí, eu vou ligar para onde? Como é que vai ser? A primeira coisa que a gente precisa avaliar, seja enquanto conselho recebendo uma denúncia ou uma pessoa que pretende denunciar, é a primeira coisa, analisar a situação de risco que essa pessoa se encontra. Se for um risco iminente de vida, de saúde, acionar o SAMU e ofertar o socorro necessário, levar o pronto-socorro, enfim. Se for um risco de vida, um risco concreto de violência física, polícia. Então, quando a gente sai desse cenário mais iminente de risco à vida e à integridade física, não é esse caso, então nós temos as vias que nós podemos utilizar. O Conselho Municipal do Idoso, né, ele é uma porta de denúncia. Toda vez que, seja pelo Disque 100, ou seja pelo Conselho Municipal ou Ministério Público, as pessoas precisam entender que a gente não quer saber quem está denunciando. A denúncia ela é anônima e a gente não quer olhar para o denunciante. A gente quer olhar para a situação de risco que ele está denunciando. Mas muitas vezes a pessoa que vai denunciar, ela já não acredita que aquilo vai ter um efeito. Então ela fala assim, mas eu vou denunciar, será que vão fazer alguma coisa? Acho que não vão fazer nada. E nessa ele se omite. Mas o que eu queria deixar de informação é que assim, seja pelo Disque 100, ou seja pelo Conselho Municipal, ou seja no CRAS, no CREAS, a gente não quer apontar o denunciante. São denúncias anônimas que podem ser feitas. Então nós temos esses canais. A OAB, ela faz um atendimento também por agendamento para casos jurídicos. Teve muitos casos ali. Eu atendi um caso de uma senhora que foi procurar um divórcio. E aí, conversando com ela, ela queria se divorciar do marido que tinha 80 anos. E ela tinha 80 anos também. E aí eu quis entender aquela situação. Eu falei, ela tá procurando aqui por que ela quer fazer um divórcio. E ela era vítima de violência dele. Violências até por questões de sexual e patrimonial, escondia a comida dela e tudo, enfim. Ele devia ter alguma questão, uma demência e tudo mais. Mas a situação dela estava muito grave. Então, o que nós fizemos? Nós orientamos, encaminhamos para a delegacia da mulher, foi feita uma medida protetiva, foi feito um afastamento do lar. O filho acolheu esse idoso, pai, porque a situação de violência dela enquanto idosa, enquanto mulher, estava muito gritante. Então ela não precisava de um divórcio, mas ela acabou indo para lá. Então ali a gente conseguiu encaminhar para a delegacia da mulher, para o conselho, né, pro CRAS, para poder solicitar um benefício, o LOAS. E aí tem a porta do Ministério Público. O Ministério Público, ele é um setor fiscalizatório e auxiliador para minorias. Então nós temos menores, temos idosos também. É um local seguro para fazer denúncia. E eles têm um trabalho muito importante social, né? Então nós temos vários caminhos aí onde a pessoa pode, se ela estiver mesmo disponível a querer ajudar e denunciar, e que ela não ache que ela é só uma denúncia. Porque às vezes pode ser que aquele caso não tenha o desfecho que ela planejou na mente dela. Mas essa família, né, esse caso que ela denunciou, a pessoa recebeu uma visita, ela foi entrevistada, ela foi direcionada. Às vezes a pessoa que denunciou fala, nossa, mas não fizeram nada com ele? Mas espera aí, outras coisas aconteceram. Ela foi inserida numa rede de proteção para próximos casos. Então, assim, não menospreze a denúncia. E ela é muito importante. Funciona mesmo? Funciona. Para filho, neto, marido. As medidas protetivas estão aí, né? Isso. Tem vários tipos de violência, inclusive na UAB a gente recebe muitos
casos devido à questão da violência patrimonial, de golpe e tudo, e quando a gente vai averiguar mais a fundo aqueles casos, foi a própria família que fez os empréstimos e tudo. Então, assim, tem meios. Última pergunta para a doutora Milena. O idoso, ele tem medo de denunciar o próprio filho, né? Porque tem medo de ficar sozinho. Que garantia o conselho dá que ele não vai para a rua ou para uma ILPI contra a vontade, né? Esse medo paralisa essa denúncia. E explica o que é ILPI, porque muitos desconhecem, né, essa sigla. São instituições de longa permanência, o que antes as pessoas falavam de asilo, né? Vai me jogar no asilo. E a gente tem uma imagem muito distorcida disso, porque hoje em dia, assim, é feito com muito rigor o controle dessas instituições, o acompanhamento, vigilância sanitária, prefeitura, Ministério Público. Eles têm todo um cuidado, não é só um depósito de pessoas, né? Então, assim, alimentações na hora correta, higiene e tudo. Então, assim, tem se mudado muito, né? Essa terminologia foi importante, né? Mudar. Uhum. E o cuidado que é feito, né? Disponibilizado ao idoso ali. Sabemos que nós temos uma população que precisa muito, temos poucas vagas. Isso é uma questão, seja de união, governo, município, que ela precisa ser enfrentada. Nós temos muitos acamados, muitas pessoas que a família não consegue cuidar, né? E que mais que você me perguntou? Não, então, assim, que o idoso não tenha medo, sim, né, medo. de denunciar. Você imagina, eu dependo dela para cuidar de mim. Eu moro na casa dela e eu vou denunciar o que ela faz comigo? Quem vai cuidar de mim? E além de ter esse medo, tem a questão de que, por mais que aquela mãe ela seja uma idosa, ela ainda acha que o filho precisa dos cuidados dela. Então, nas situações principalmente de violência financeira, quando a gente consegue descobrir quem foi o filho, quem foi o neto que fez o empréstimo, e aí a gente precisa levar isso para frente, eles param. Eles não levam para frente. Então, assim, que as pessoas tenham consciência de que existe uma rede de proteção para ela. Não é porque ela denunciou que ela vai ser retirada da casa. A última coisa que nós queremos é retirar uma pessoa do lar. Mas o que a gente quer é trabalhar com essa família, trazer esse filho, trazer esse neto, né? Até por uma questão educativa mesmo. Sim. E orientar, informar. Acompanhar essa família, ver se resolveu essa medida, ou a gente vai precisar tomar uma medida um pouco mais enérgica. Então, assim, vou denunciar, eles vão me tirar daqui e vão pro asilo. Não. A denúncia, ela também tem um caráter educativo da própria família. E essa campanha João e Violeta também serve para isso, né? Com certeza. Doutora Milena, muito obrigada, mas continue conosco, que a gente com certeza pode voltar para falar com você. Tá joia. Bom, estou aqui com Bruna Castro, que é membro da diretoria científica no Diretório Acadêmico de Medicina da Unifunvic, é vice-diretora da Liga de Anestesiologia do curso de Medicina, Unifunvic. Bruna, querida, como aluna do curso de Medicina, e a Unifunvic, ela tem uma veia social, uma responsabilidade social muito grande, e a cátedra social, ela continua, né, fazendo com que esses alunos tenham uma vivência depois dos muros acadêmicos, né? Fora a sala de aula, né? Embora eu estou percebendo, caminhando aí com os alunos do curso de medicina, que nós temos vários alunos que já têm uma graduação, já é farmacêutico, fisioterapeuta, enfermeira, então já passou por esse mundo acadêmico e está aí, tem uma bagagem muito forte. Bom, eu não sei onde que você fez a sua graduação, mas qual a importância de trazer a academia para esses temas e campanhas? Você como aluno,
Simone, de mais nada, eu gostaria de agradecer, né, nós, enquanto estudantes do curso de Medicina, extremamente rico, estar aqui podendo vivenciar, né, esse momento, conhecer mais a população de Pinda, sobretudo, a doutora deu uma explanação perfeita sobre o que seria a teia, a rede de proteção, né, e sem sombra de dúvida o médico está ali à frente, para nós como profissionais, futuros profissionais atuando na ponta, recebendo esse idoso que é uma vítima de uma violência, seja psicológica, seja física, a gente vai estar ali atendendo, acolhendo, recebendo. Então, para nós, enquanto estudantes, foi muito rico poder participar, né, desse momento, e é muito rico ter essa vivência, esse contato, entender como esses idosos, né, eles demonstram sinais de necessidade de atenção, de acolhimento, de escuta, até porque essa é a função nossa de profissional médico, né? Enquanto médico, acolher, ouvir, escutar, compreender e dar uma qualidade de vida da melhor possível. Você me fez uma pergunta, Simone, relacionada à minha formação. Eu, antes de chegar por aqui, eu fiz a Faculdade de Farmácia, sim, lá no Rio de Janeiro, no Instituto Federal do Rio de Janeiro, há 15 anos atrás. Tive a oportunidade também de trabalhar em uma ILPI, né? Já tive a oportunidade de participar de vários trabalhos voluntários também, e sempre a população idosa demonstra, como a doutora falou, uma grande vulnerabilidade. Sim. E sem sombra de dúvida o profissional médico está ali para poder acolher e entender, compreender essas necessidades e garantir uma longevidade, garantir também a qualidade de vida e dar qualidade de vida, dar autonomia para esse paciente, para que ele entenda o seu espaço, para que ele entenda o seu poder, né? Ele se empodere das suas ações diárias, que tantas vezes, como a doutora colocou, são limitadas. E fruto do quê? De uma violência psicológica, de uma violência física, uma violência patrimonial. E para nós, enquanto estudantes, é muito gratificante participar dessas ações, porque a gente vai observando o movimento que esses idosos fazem já, né? E o nosso olhar atento ali já observa e já vai treinando a prática médica, né, em loco. Então, para nós, enquanto estudantes do curso de Medicina no Unifonvic, é extremamente fundamental essas ações que a gente participa com vocês. A gente espera estar participando todos os meses de alguma ação em loco mesmo, para poder entender aquelas realidades, as complexidades. Nesse mês agora foi com a população idosa, a gente espera estar entendendo outras realidades também. Segura e é bastante gratificante. Mais, isso aí. E já puxando o gancho aí, eu pergunto a você já ouviu, já teve a oportunidade de acolher, fazer alguma escuta nessas ações sociais? Porque a gente fala assim, poxa, a ação social é tão rápido ali na praça, fere pressão, glicemia, mas eu fico ali na logística, mas eu percebo 5 minutos, 3 minutos no aferir, fazer a glicemia. Se o aluno ele tiver essa empatia, o munícipe, o idoso, ele percebe já, parece que ele descarrega. Não, chegou a hora, eu vou falar, eu preciso que alguém me escute. Você teve essa oportunidade? Você já presenciou? Você, um colega de classe? Sim, presenciamos, inclusive nessa última ação mesmo, estávamos presentes, algumas idosas, né, muito acanhadas, elas ficam com vergonha de participar da ação, mas elas trazem, né, vivências, histórias, e aí diante disso elas acham até que elas não podem participar da ação, né? Então aí a gente já começa a ter aquela observação ali clínica mesmo, né, de um afastamento social, né, de uma falta de pertencimento daqueles idosos ali, de compreender que eles são munícipes e têm um direito ali de serem atendidos, acolhidos, escutados. E foi bem interessante que estava lotado o stand lá, inclusive, né? Eles estavam chegando, observando, nós, os alunos, observamos que eles estavam curiosos, mas não sabiam se poderiam estar ali. Foi uma coisa que chamou bastante atenção. E aí, diante disso, quando a gente acolheu, né, não, venham, participem, e aí a gente começou a ouvir as histórias, e aí eles começam a se empoderar, e entender que não, é um serviço para mim, eu posso participar desse serviço, eu devo, porque muitas vezes o que se observa é essa falta de autonomia. Por quê? Que é retirada muitas vezes do círculo familiar até mesmo, né? Eles deixam eles limitados em algumas ações ali,
das suas rotinas. E aí quando eles observam, nossa, tá tendo um serviço, que serviço é esse? Um serviço de aferição de pressão, de glicemia, como eles popularmente falam, o açúcar no sangue. E aí diante disso a gente já começa a fazer a escuta qualificada, entender as necessidades, direcionar, olha, tem um postinho perto da sua casa, a gente tem que verificar melhor esse seu açúcar no sangue. Pressão está alterada, a gente tem que conversar com a enfermeira lá do seu postinho. E aí ele já começa, né, não, peraí, eu tenho essa possibilidade. Eu tenho essa possibilidade de recorrer aos serviços e cuidar da minha saúde. Até porque a função do profissional médico é essa, é empoderar, é engajar, é acolher, é ouvir, né, o paciente ali e colocar ele diante, né, das possibilidades reais que o município oferecem, né? E aí, diante disso, o idoso se reconhecer como um ser de valor, de sabedoria, alguém que tem capacidade de procurar os serviços. Legal. Bruna, referente aí o diretório científico, aí, o diretório acadêmico de medicina, os planos de ação, o plano de ação que vocês já programaram, o planejamento, como é que tá isso? Então, como é que tá esse movimento todo aí? É tudo novo para a faculdade, sim, né? Nós temos quase 200 alunos já aqui na universidade, né? O DAMP, né? Isso, e aí, diante disso temos vários buscando ligas acadêmicas. No momento nós temos 6 ligas acadêmicas. Legal. Temos de gineco e obstetrícia, temos de anestesiologia e dor, temos de pediatria, temos de neo, né? E temos de urgência e emergência. Neuropsiquiatria, né? E aí diante disso são várias áreas que englobam o interesse científico e a produção científica também, que traz para a faculdade com certeza observações de algumas populações, dentre elas os idosos, né? E aí, diante disso, a gente já tem vários trabalhos em desenvolvimento, né? Um deles acabou de ir para um congresso em Santa Catarina. Nossa. Agora, né? Foi apresentado sobre neuropsiquiatria, entendendo algumas síndromes, né? Diante da neuropsiquiatria. E temos vários outros trabalhos já em andamento. A Liga, por exemplo, de Anestesiologia, a gente pretende trabalhar até outubro desse ano com a terapêutica da dor, né? E aqui no município de Pinda mesmo, entendendo como é a compreensão da dor pelos munícipes, né? E qual é a compreensão de dor? E aí, diante disso, traçar planos de estratégia, né, com essa população observada, a princípio jovens, depois a gente deve estender isso para idosos também. E as outras ligas também têm vários projetos em andamento. Eu esqueci de falar da Liga de Cirurgia também, que já está bombando lá na Santa Casa aqui de Pinda, né? Ele já tem mais de 20 procedimentos aí que eles estão acompanhando. Temos pelo menos 12 colegas que fazem parte da Liga. E também já se aprofundando na produção bibliográfica, né? Ou seja, reconhecendo as necessidades nesse primeiro momento que estão iniciando, né, as suas observações da Liga, e depois produzindo e levando aí para vários congressos nacionais, internacionais, né? Que é o nosso objetivo, é trazer a medicina baseada em ciência, em evidência, né, em fatos reais. E acredito que a gente tem muita coisa, não somente até o final do ano, como as ações também com o município. A gente pensa em participar do Agosto Dourado, né? O Outubro Rosa já está agendado, Agosto Lilás, né? Mais próximo aí chegando. E também o Outubro Rosa. A gente já está com uma ação aí em desenvolvimento nesse momento, que inclusive também não falei da Liga de Cirurgia Plástica. Esqueci, desculpa as meninas, né? Mas também temos uma Liga de Cirurgia Plástica, onde eles também já estão em desenvolvimento com algumas ações, dentre elas uma solidária, voltada para entender as complexidades do Outubro Rosa e auxiliar aquelas pessoas que passam por esse momento tão frágil e que precisam de tanta força e empoderamento. Legal, muito bom. Voltando aqui para o tema Junho Violeta, e aí falando diretamente aí da saúde do idoso, eu já até iniciei essa fala. O cuidado e a sobrecarga. Lembra da filha que eu comentei? Quem cuida também adoece. Violência é via de mão dupla.
demência, Alzheimer, acamado, quando o cuidador familiar surta por exaustão, isso é violência? Eu ia deixar essa pergunta para vocês duas, né? Refletir na visão de aluna de medicina, você já deu a sua visão com relação à conselheira do idoso, conselheira da pessoa idosa e também como advogada. E aí, Bruna, o que você acha? Esse círculo de adoecimento, né, a gente precisa chamar dessa maneira, é um círculo de adoecimento. Na verdade, é um adoecimento em cascata. É algo que muitas vezes não é reconhecido, que existe ali um processo de exaustão, de novidade, de adaptação, até porque a longevidade, ela trata desse processo de adaptação, que muitas vezes a nossa sociedade, né, tão atual, mas ao mesmo tempo que demanda tanto cuidado, né, e quem sabe mais lentidão do que velocidade. Essa velocidade toda traz o estresse oxidativo, que o estresse oxidativo traz várias doenças neurodegenerativas. Isso vai se criando uma cascata, e é uma cascata que contamina o ciclo, um círculo. Que círculo é esse? O círculo familiar. Primeiro, aquela pessoa que está sofrendo os impactos do adoecimento psíquico, está sofrendo os impactos do avanço da longevidade, que gradualmente está estressando aquela pessoa ao redor que não sabe lidar com essa adaptação. E aí quando a gente vê, infelizmente, é uma falta de reconhecimento do ciclo, né? E aí cabe a nós, profissionais capacitados, qualificados, fazer esses apontamentos, auxiliar, apoiar, entender a necessidade de intervenção ali. É isso aí, nosso tempo acabou, que pena. Quero agradecer aqui a doutora Milena, a Bruna, Junho Violeta tá aí. Que não seja só o junho, que seja julho, todos os meses do ano, que esse idoso seja olhado, seja acolhido por todos os segmentos da sociedade, principalmente pela sua família. Não desista dos seus idosos, não desista nunca de acolher, de apoiar e lembrar, né, que um dia essa mãe, esse pai cuidou de você. E um dia seremos nós. E um dia seremos nós. Né? Então, Cátedra Social volta no próximo programa com o tema Agosto Lilás e também o Agosto Dourado. Deus abençoe a todos nós.